E temos aí bomba aí, Eduardo Bolsonaro com carinha de bunda. Olha só, agora sabemos qual é o motivo aí das ameaças dos Estados Unidos ao Alexandre de Moraes, que não estão dizendo ali que é o Alexandre mesmo, mas que o secretário de Estado, Marco Rubio, falou há cerca de 2 semanas que sim, poderia fazer alguma sanção contra o Alexandre de Moraes. Pois bem, o Eduardo Bolsonaro diz que é a articulação dele. Eu tô aqui avisando faz muito tempo que não é. Porém, o fato de não ser a articulação direta do Eduardo Bolsonaro não muda o fato de que ele está tentando coagir a justiça e está fazendo ameaças a quem está julgando o pai dele, e que ele faz isso tudo dos Estados Unidos bancado pelo Jair Bolsonaro. Ou seja, os dois estão cometendo crimes e os dois deveriam ter a preventiva decretada imediatamente. No Bolsonaro, pior, porque já tem aí declaração do Mourão de que foi testemunha de que o Bolsonaro ligou para ele antes do seu testemunho para tentar combinar o que ele falaria. Aí você vê que tá ruim a coisa. Bem ruim para o Bolsonaro. Agora, o governo Lula, que é o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, confirma aí que o que os Estados Unidos têm contra o Alexandre de Moraes nada tem a ver com os patriotários presos, com o processo contra Jair Messias Bolsonaro ou com Eduardo Bolsonaro, e sim com um processo que foi movido pela empresa do Trump, que é a Truth Social, e a Rumble, que também é uma outra rede social de extrema-direita, que é bem ligada ao Trump, contra o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Por quê? O que aconteceu? O Alan dos Santos e outros bolsonaristas estavam usando essas redes sociais para pregar golpe de Estado novamente. Isso no final do ano passado, antes até do Trump ganhar a eleição. Logo depois do Trump ganhar a eleição, o Alexandre de Moraes soltou ali uma decisão. E vamos lembrar que ele estava já numa briga danada com o Elon Musk e com o Twitter, e aí ele soltou uma decisão dizendo que, olha, essas redes sociais têm que bloquear a conta do Alan dos Santos. Nesse momento, a empresa do Trump e a Rumble Social entraram aí na Justiça dos Estados Unidos dizendo, olha, o Alexandre de Moraes, um juiz no Brasil, está tentando aí obrigar a gente a cumprir uma ordem aqui nos Estados Unidos. As ordens dele e as decisões dele no Brasil não têm nenhum efeito nos Estados Unidos. Pois bem, e começou lá um processo na justiça. Na época, os bolsonaristas comemoraram, o Eduardo Bolsonaro disse que foi a articulação dele, nada a ver com ele. Os outros ficaram lá, olha, aguarde aí 72 horas, agora deu ruim para o Alexandre. O que aconteceu? O Alexandre manteve a ordem e falou, tem que bloquear a conta do Alan dos Santos, porque ainda está disponível no Brasil. Se não, vamos bloquear essas 2 redes sociais em todo o território nacional, aí pronto, aí eles estarão bloqueados. Vocês escolhem, ou bloqueiam o Alan dos Santos no Brasil, ou nós bloquearemos toda a rede social no Brasil. Lembrando que essas 2 redes sociais não têm representantes no Brasil. Então, o Alexandre de Moraes tem que enviar cartas, não é ele, né, o STF, tem que enviar cartas a essas redes sociais lá nos Estados Unidos, para dizer, olha, cumpra-se a decisão aqui do Brasil, já que vocês não têm representante no Brasil. Pois bem, o Trump entrou na justiça, Eduardo Bolsonaro falou um monte. Na época, uma das decisões da juíza do caso foi que, olha, a gente vai começar aqui o processo, né? Vemos aí que tem um processo, tem um litígio, pessoas com uma opinião contra outra, então vamos começar o processo. E aí o processo foi andando, e sabe o que aconteceu? No meio desse processo aí, o Marco Rubio falou que poderia usar a lei Magnitsky, que a Rede Globo fez, e você vê como a imprensa já está no modo golpe. Percebeu que o Brasil, se você não sabe é porque realmente a imprensa está no modo golpe e a comunicação do governo foi para o espaço, né? O Brasil chegou ontem, foi divulgado aí, anteontem, aliás, o menor nível de desemprego da história. Também, o Brasil cresceu 1,4% de PIB no primeiro trimestre desse ano. É o 3º maior crescimento do mundo em países da OCDE e o 5º maior entre os 192 países do mundo. Quer dizer, de 192 países, o Brasil é o 5º que mais cresceu no primeiro trimestre. Você fala, caramba! E aí, de repente, as manchetes todas da imprensa dizem que, olha, agências de risco estão aí rebaixando a nota do Brasil. Voltaram as tais agências de risco. É o modo golpista da imprensa. E parte do modo golpista é eles levantarem a bola do Eduardo Bolsonaro, falarem até, saíram matérias aí na imprensa, saiu uma na Globo que eu falei aqui outro dia revoltado, falando que Eduardo Bolsonaro pode ser candidato à presidência, porque com o que ele está fazendo contra o Alexandre, ele se viabiliza para ser presidenciável. Aí você fala, peraí. A matéria parecia uma peça de propaganda pró-Eduardo Bolsonaro. E aí você pensa, mas ele deveria estar preso na eleição. Como é que ele vai
ser candidato à presidência se o destino dele deve ser a cadeia. Estranho, né? Ou o exílio nos Estados Unidos. Bem estranho. Nunca vi um candidato à presidência à distância. Pois bem, eis que o Eduardo Bolsonaro começou ali a colher os louros e a justiça estadunidense começou a andar. Aí quando foi ameaçada ali a lei Magnitsky, que a imprensa fez ali a ameaça para o Eduardo Bolsonaro, dizendo que é a pena de morte financeira, ele fez um escarcéu ali, e aí depois o jornalista do Metrópolis, Paulo Capelli, ele colocou uma notícia sem fonte, a fonte dele é unicamente o Eduardo Bolsonaro, dizendo que o governo Trump e a Casa Branca, ou seja, ele coloca como se fosse o entorno íntimo do Trump, estuda ali também pegar as esposas dos ministros do STF e tal. Isso não é jornalista, não. Isso é porta-voz de bandido, já falei aqui várias vezes. E tem lá no Globo também várias. E o fato de manter esse pessoal e dar tanto destaque mostra que a imprensa é golpista, querem golpe no Lula, viu? Assim, não é golpe igual o do Bolsonaro, não. É golpe igual o que foi contra a Dilma, tá? Se não é golpe parlamentar, é golpe para manter o governo com popularidade bem baixa, para viabilizar o projeto T, que é o projeto Tarcísio, ou qualquer outro, que eles não querem o Lula de jeito nenhum. As pessoas estão ganhando dinheiro demais, o desemprego está baixo demais, a economia está crescendo demais. É ruim para esse pessoal. Eles querem a gente pobre. As pessoas do Brasil têm que ser pobres para esses bilionários ganharem mais. Por isso eles odeiam o Lula. Pois bem, no meio disso, o Itamaraty começou a conversar com os Estados Unidos e se reuniram com os braços direitos aí do Marco Rubio, que são aí os seus principais assessores. Se reuniram com embaixadores, com gente ali do Brasil nos Estados Unidos. E aí, os brasileiros disseram o seguinte: olha, não tem como você aplicar essa lei contra o Alexandre de Moraes. O que o secretário de Estado falou tá errado. Por quê? Porque para aplicar a lei contra o Alexandre de Moraes, você precisa de uma condenação, alguma coisa assim contra ele, nem que seja na justiça de outro país. Porém, olha só, na justiça estadunidense, e aí o governo brasileiro pegou o andamento do caso, o Alexandre de Moraes teve uma vitória contra a rede social do Trump e a Rumble, que é a Truth e a Rumble. Que coisa! Então, se ele está tão errado assim, por que a própria justiça dos Estados Unidos está dando vitória a ele? Se você não sabe, eu explico. As duas redes sociais pediram uma liminar contra o Alexandre de Moraes, dizendo que não queriam cumprir a decisão dele de jeito nenhum, porque ele está obrigando essas empresas a cumprirem nos Estados Unidos uma decisão judicial do Brasil, e que ele está ali extrapolando ali a sua jurisprudência. Por quê? A sua área de jurisdição. A sua jurisdição. Por quê? Porque a jurisdição de um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil é no Brasil e não nos Estados Unidos. A juíza negou. A juíza falou: não, ele não está descumprindo nada, não. A ordem judicial dele é nos Estados Unidos. Vocês não têm representante no Brasil, ele tem que mandar a carta para cá. A decisão dele é para ser cumprida em solo brasileiro, em território brasileiro, e não em território norte-americano. Foi que eu expliquei aqui algumas vezes na época, e expliquei aqui num dos últimos vídeos. Eu falei: olha, o Alexandre de Moraes fala para a rede social, é uma coisa que qualquer programador ruim, não precisa ser um bom não. Imagina a rede social que tem bilhões aí de dólares, deve ter programadores bons, imagino eu. Que é fazer o seguinte, o pedido. Olha, essa conta aqui, que é uma página, se você pensar, cada conta de rede social, por exemplo, o meu perfil aqui, o canal do YouTube, é uma página. Essa página aqui não pode estar disponível no Brasil. O resto do mundo que se dane. No Brasil não pode. Alguém que está com um celular, com um computador no Brasil e acessar aquilo, não pode abrir o perfil da pessoa e os posts dessa pessoa. Fim. Fácil. Não é nada difícil. As duas redes sociais, para defender bandido, falaram: não. Como assim? Mas se a pessoa está nos Estados Unidos, os nossos servidores estão nos Estados Unidos, os nossos operadores nos Estados Unidos, você está aí tentando dar uma ordem a nós, estadunidenses. Pô, peraí. Se não, é simples. Bane a rede social em todo o território nacional, via justiça brasileira, e eles que se danem lá. Deixa lá a conta do cara, ninguém vai ver. E aí eles entraram na justiça por causa disso e já perderam a primeira. Aí você diz: pô, peraí. E é engraçado que quando eles perderam, quem diz que tinha andamento, que tinha aí acesso ao andamento do processo, que é o Eduardo Bolsonaro, não falou nada, né? Porque das duas, uma. Ou ele já sabia dessa derrota e ele não quis falar porque aí a narrativa dele vai para o espaço, ou tem a segunda, ele nem sabia disso porque ele não está a par de nada. Ele está só fingindo. E eu vou falar, a segunda é a mais provável. E é só que agora, que já saiu na imprensa, primeiro saiu na imprensa aí
no New York Times. Aí a Globo falou. Aí depois perguntaram aí pro Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que confirmou, ó, foi realmente isso. Eu fiquei imaginando, caramba, por que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, se tanta gente sabia dessa informação, não vazou isso para a imprensa? Aí você vê o tamanho da falta de estratégia de comunicação de todo mundo no governo. Não é nem só a SECOM não tem estratégia ou coisa do tipo, não. O próprio pessoal do Ministério podia ter pensado, caramba, o Eduardo Bolsonaro tá aí sambando em cima de uma fala do secretário de Estado, usando isso para ameaçar e coagir o processo do golpe, ameaçar os ministros, o procurador, delegados da Polícia Federal, fez vídeo ameaçando agentes da Polícia Federal, e não tem um que teve a ideia de falar, pô, vamos vazar aqui pra imprensa que ó, o Alexandre de Moraes teve ganho de causa lá. Não tem como aplicar a lei se a própria justiça estadunidense, a lei Magnitsky, que é a de sanções, se a própria justiça estadunidense está dizendo que ele não fez nada de errado, né? Aí é ruim, que aí não é o Supremo Tribunal do Brasil que tá ali, ó, perseguindo os bolsonaristas e que obviamente vai defender o Alexandre de Moraes. Não. É uma juíza nascida, estudada, formada e atuando nos Estados Unidos da América. Aí a narrativa do Eduardo Bolsonaro vai pro beleléu. E agora o pior problema é que quinta-feira teremos aí depoimento do Bolsonaro e ele tá apavorado. O Bolsonaro tá apavorado porque se bloquearem os bens dele, ele não vai ter aí como esconder de onde vai vir o dinheiro dele. Porque lembre-se, o Bolsonaro, assim como o Eduardo, Flávio, esse pessoal, vem cá, eles roubam dinheiro público. Roubaram muito. Alguns aí, provavelmente, continuam roubando. E aí, tem uma coisa. Eles roubam, dão um jeito de lavar, né? O Flávio comprava imóveis, e aí revendia e tal, para lavar o dinheiro. Tinha a loja de chocolate. Eles têm outras maneiras aí. Só que, comprava imóveis com dinheiro vivo também. Só que, a partir do momento que os bens são bloqueados, e eles continuarem gastando aí nababescamente, vai ter que ter uma investigação em algum momento para ver, peraí, de onde vem essa grana toda? Peraí, se os bens estão bloqueados, como é que esse cara continua com tanta grana? Estranho, bem estranho. E aí vários crimes aí do Bolsonaro que a gente nem tá sabendo começarão a vir à tona. Então é por isso que ele tá tão apavorado aí com bloqueio de bens. Não é que o Bolsonaro vai ficar pobre ou que coisa do tipo, de jeito nenhum. Mas virá à tona de onde vem a grana dele. E o pior que ele tá com medo é o seguinte, e se quebram os sigilos dele agora, para ver se ele tá bancando Eduardo, aí podem ver aí de onde vem parte aí dos fundos que o Bolsonaro tem aí para ter tanta grana. E alguns falam, Thiago, é só o Pix. Você acha que todo o dinheiro do Bolsonaro é o que doaram para ele de Pix? Tá ingênuo, hein? O cara que tinha tanto escândalo de corrupção, que criou o orçamento secreto só para poder roubar muito. Aí toda a grana dele vem de Pix. Tá bom. Lembrei até, tem uma série que num dos primeiros episódios chama Breaking Bad. Eu mostrei aqui o vídeo faz um ano, mais ou menos. Não posso mostrar muito, porque senão dá direitos autorais. Que o cara queria lavar muito dinheiro do crime que ele estava ganhando. E aí, o advogado dele falou para ele, olha, você pode fazer pedir doações, faz uma vaquinha. Aí muita gente vai te doando dinheiro. E aí, no meio desses dinheiro, todo mundo vai te doando $10 cada um, $20 cada um. No meio disso, você vai colocando o dinheiro aí do seu crime. E aí você consegue lavar todo esse dinheiro criminoso. Aí você fala, pô, que coisa, não parece que alguém que fica pedindo Pix toda hora? E aí no meio do dinheiro do Pix entram aí milhões de dinheiro, talvez, do crime? Olha só, tudo vai se encaixando, né? Então agora, a apreensão deles aí é com um possível pedido de prisão do Procurador-Geral da República. Saiu uma matéria na revista Fórum, na quarta-feira, dizendo que o PGR poderia pedir a prisão do Bolsonaro ainda na quinta. Mas que ele não pediria se ele tivesse alguma sinalização de que o Alexandre de Moraes não iria decretar a prisão. Parece que o Alexandre não ia decretar, porque até o momento não prenderam, já deu tempo, 3, 4, 5 dias, dá tempo aí de decretar a prisão e prender o bandido. Não é tão difícil. Pois bem, então parece que não. O Alexandre está aí esperando mais, que nada justifica essa espera toda. Quanto mais o Alexandre de Moraes espera para prender o Bolsonaro, mais eles se empoderam e tentam aí dar golpe de Estado. Veremos aí os próximos passos, mas as notícias que vêm aí dos Estados Unidos são muito boas para nós. O império caindo, agora a Harvard não pode ter estudantes estrangeiros, então a única universidade norte-americana aí entre as 10 melhores do mundo vai cair aí. O Donald Trump aí
anunciando um monte de desgraça, agora anunciou mais tarifa contra a União Europeia, anunciou mais tarifa contra um, contra outro, o império vai caindo, o dólar cada vez menos utilizado, já prepara, viu? Não dou 2, 3 anos se continuar assim, os líderes da União Europeia vão falar, olha, por que a gente também não para de usar dólar? Pô, nossa moeda é o euro, por que a gente faz transações em dólar? Vamos fazer transação com outros países que seja em euro, então. Aí você vai ver acelerar a queda do império. Peça sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!